Aproximadamente 43% das mulheres brasileiras não realizam consultas ginecológicas de rotina. E mais de 4 milhões de mulheres nunca procuraram atendimento ginecológico no Brasil. Alarmante, né? Esses são dados coletados em pesquisa encomendada pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, e conduzida pelo Instituto Datafolha, em 2023. Hoje vamos falar sobre esse assunto tão importante para a nossa saúde. Eu recebo a doutora Priscila Gambogi, médica ginecologista, especializada em ginecologia endócrina pelo Hospital das Clínicas da USP. Bem-vinda, doutora Priscila. Obrigada, Leila. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder esclarecer mais sobre a saúde feminina, saúde da mulher, que é tão importante na atualidade, né? A gente vê que esses dados são bem alarmantes, isso chama muita atenção e falta muita informação. E é muito legal esse trabalho que você faz com podcast, que isso leva informação de uma forma fácil para tanta gente. Claro, exatamente. E é muito importante para o nosso podcast, para o nosso Poder Real, poder contar com médicas e médicos assim como você, que se disponibilizam e que têm essa missão. Claro. Né? Porque o atendimento lá no consultório é fantástico, mas a informação de qualidade precisa chegar a todos, né? E esses dados realmente foram alarmantes, me preocupa bastante saber que tem mulheres que nunca pisaram em um ginecologista. Agora, doutora, você é uma médica ginecologista com especialidade endócrina, é isso? São duas esferas que se complementam muito, fundamentais, porque nós mulheres sofremos com as questões hormonais desde sempre, né? Nós mulheres, nós somos seres cíclicos, né? Nós somos seres hormonalmente orquestrados. Os hormônios, eles conduzem a nossa vida desde o útero, né? De intraútero até o final da vida, no climatério. Então, eu sempre me interessei muito por essa parte hormonal, exatamente por isso. Porque acho que a grande revolução acontece lá pelos 13 anos de idade, né? E que aqueles hormônios todos vêm à tona. E a fase fértil da mulher, ela muitas vezes é incompreendida, né? Tem jovens mulheres que sofrem sintomas e que não sabem que podem perguntar e que podem ter questões resolvidas às vezes até com facilidade. É engano meu, mas eu penso que a síndrome dos ovários policísticos é o principal problema dessa fase fértil da mulher? É ou não? É verdade. A síndrome dos ovários policísticos, que a gente chama de SOP, é a principal endocrinopatia na mulher do menarquim. E é uma doença que ela tem impacto porque ela faz com que a menina não menstrue, tem uma menstruação desregulada, ela aumenta pelos no rosto da menina, aumenta a acne, que tem um impacto, principalmente nessa menina adolescente, que tem um impacto na autoestima. Às vezes leva a problemas metabólicos, dificuldade de perda de peso, e mais lá na frente ela pode levar à subfertilidade. Então ela tem um impacto muito importante na vida da mulher no menarquim, menarquim a gente chama essa fase reprodutiva, desde a primeira menstruação até a última. Uau! E muitas mulheres às vezes não se dão conta disso, né? Como que ela pode perceber que tem esse SOP? Quais são os sintomas que identificam? Então, a SOP, ela é principalmente tem 3 critérios, né? A gente chama de critérios de Amsterdã, que são irregularidade menstrual. Então, a mulher, geralmente, ela passa 48 dias sem menstruar. A menstruação, os ciclos menstruais, eles não são iguais em todas as mulheres. Geralmente, a gente tem de 21 a 35 dias de intervalo de ciclo menstrual. Isso é importante dizer, porque a gente vê muitas vezes no consultório, a mulher fala assim, minha menstruação é irregular. Porque ela não menstrua todo dia, todo mês, no mesmo dia. Exato, Só que o ciclo, ele é regular quando ele tem essa alteração de 21 a 35 dias. A maioria das mulheres tem um ciclo de 28 dias. Então, você veja que se ela menstruou no primeiro dia do mês, ela pode vir a menstruar no dia 28.
do mesmo mês. Isso ser um ciclo regular. Acho isso importante da gente lembrar. Então, na SOP, ela vai ter irregularidade menstrual. Então, são ciclos mais longos. São ciclos de 45, 48 dias, até 3 meses, 6 meses. É mesmo? Sempre? Sempre, na maioria das vezes. Olha. Os ovários policísticos na ultrassom, né? Quando você faz uma ultrassom, tanto transvaginal quanto abdominal, você vai ver um ovário cheio de cistinhos. E hiperandrogenismo, que é o excesso de hormônios, que a gente chama hormônios masculinos, ou vistos clinicamente, que é principalmente por esse aumento de pelos, né, no corpo, em áreas hormônio-dependentes, que nós chamamos, que são áreas que seriam glabas na mulher, que são áreas mais masculinas, tipo essa área de barba, área de peito, né, que não são áreas que nós mulheres temos pelo. Sim. Ou então, laboratorialmente, esse excesso de hormônios, né, que você vai dosar no sangue e você vai ver um aumento de hormônios masculinos no sangue. Então, pelo laboratório dá pra gente saber? Dá sim. Só que, assim, desses 3 critérios, para você ter SOP, você tem que ter pelo menos 2, né? E por isso existem vários fenótipos de SOP. Existe SOP, inclusive, sem um ovário policístico. Assim como tem gente que tem ovário policístico, faz um ultrassom e vê o ovário policístico no ultrassom. E acha que tem SOP. Não, isso não é sinônimo de SOP. É muito importante deixar isso claro, né? Porque tem mulheres, quase todas as mulheres têm um cisto ou outro, né? Isso. É bem comum. E aí faz uma ultrassom e diz, eu tenho um ovário policístico. Não. A ovário policístico é uma síndrome, né? A síndrome dos ovários policísticos. Então, você tem que ter 2 desses 3 achados. Agora, essas características aí, elas não são graves. A SOP, ela é algo que pode desencadear alguma piora real na saúde reprodutiva da mulher? Sim. Ou é só características? Na verdade, como eu falei, é uma doença metabólica. Então, todos esses achados, por trás da SOP, a gente tem resistência insulínica. E isso, a longo prazo, é grave, né? Porque a gente sabe que a resistência insulínica, ela aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de doença cardiovascular. Isso a longo prazo, né? Aumenta o risco de obesidade e que aumenta várias outras complicações. Falando em reprodução, essa mulher com SOP, como eu falei, é uma mulher que menstrua a cada 45 dias, a cada 40 dias, 3 meses. Então, você veja que uma mulher que menstrua todo mês, a menstruação, ela vem depois da ovulação. Então, ela ovula, depois ela menstrua. Então, todo mês você tem uma chance de engravidar. Sim. Né? Uma mulher com SOP, ela não ovula todo mês. Então, ela não tem aquela chance de engravidar todo mês. Então, ela tem uma subfertilidade, que a gente chama, não é uma infertilidade. Como ela ovula menos, aí ela menstrua a cada 2 meses. Então, ela tem menos chance de engravidar nesse tempo. Fora que, como é uma doença metabólica, são mulheres que geralmente têm mais chance de ter obesidade, têm mais chance de ter diabetes gestacional, então a gente tem que ter essa atenção também. Super importante, porque desencadeia outras situações, complicações, né? Sim. Então, assim, ao mesmo tempo que ela pode ter uma fertilidade comprometida, ela pode também engravidar por equívoco, porque não tem como ela saber. Exatamente. Exatamente. Né, a fertilidade. Porque você ovula primeiro, depois você menstrua, né? Então ela meio que perde esse parâmetro. Se ela não estiver usando nada para evitar uma gestação, ela não tem uma menstruação corretinha, então ela não vai saber. E é uma síndrome muito comum no seu consultório? Né? Muito comum. Muito comum. É a endocrinopatia mais comum na mulher do MENAC. É muito comum. E existe como ela pode controlar? Através de hormônios, de medicamentos? Como é o tratamento? Então, como eu falei, como a SOP é uma doença metabólica e no cerne da doença está a resistência insulínica, então a primeira coisa que a gente pensa é em exercício físico, realmente. Exercício físico e mudança de estilo de vida. Então, uma alimentação mais saudável, uma alimentação que não cause picos de insulina. A gente sabe que você ter mais músculos faz com que você diminua a resistência insulínica também. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, a gente vai ver o que essa mulher quer nesse momento. Ela quer engravidar? Então, a gente vai guiar ela para ela conseguir ovular, para ela engravidar naturalmente. Não, ela não quer engravidar, ela tem muito pelo no rosto.
tem muita acne. Então, existem algumas medicações, inclusive, que você usa para pelos, excesso de pelos, que você não pode usar junto com... Você não pode engravidar usando essas medicações. Então, ela vai ter que usar uma contracepção e usar alguma medicação para controlar isso. E controles cosméticos também, né? Depilação a laser, tratamentos junto com o dermatologista. Então, uma mulher com SOP, a gente trata essa parte metabólica e sempre vai guiar o que é que ela está precisando naquele momento. E o uso de anticoncepcionais podem também ajudar a equilibrar essa parte hormonal? Então, o anticoncepcional, ele meio que resolve esses problemas que eu estava te falando. O que acontece? Você olha que ela não está menstruando, né? Uma primeira coisa. O anticoncepcional é o quê? É uma pílula que vai te dar uma dosagem de estrogênio e progesterona durante o mês e você sangra na privação daquele hormônio. Então, você não está menstruando, você está simulando aquele ciclo, né? Isso. A menina que tem excesso de pelo, excesso de acne, você dá um anticoncepcional, ela vai ter aumento de SHBG. Quando você toma o anticoncepcional, na passagem hepática, ele aumenta uma enzima chamada SHBG. O SHBG, ele carrega a testosterona livre no corpo. E essa menina tem uma testosterona um pouco aumentada, né? Que causa essa queda de cabelo, excesso de pelo. Então, o anticoncepcional, ele consegue agir nisso aí, né? Diminuindo essa testosterona livre. E isso faz com que você ache que teve uma cura da SOP. Não tem, ela controla aqueles sintomas. É uma medicação que você pode usar de início para manipular os sintomas que incomodam muito, mas não trata, né? No fundo, não trata. Com o passar do tempo e a queda hormonal, que acontece lá pelos 35, começa a declínio, né? A tendência é diminuir esse ovário policístico? A tendência é melhorar o ovário melhorar. policístico. É verdade. Alguma coisa de bom tem a menopausa. É verdade. E que interessante, né? Mas a fertilização, no caso, a fertilidade, a gente viu que pode estar comprometida e precisar de algum tipo de acompanhamento. Isso. Né? Então, de qualquer maneira, a gente precisa tratar se você está numa fase de vida reprodutiva, enfim, um planejamento, né, doutora? Agora, como a gente estava falando de anticoncepcionais e tal, quais são os métodos contraceptivos mais modernos, digamos assim? A velha e boa pílula ainda é o mais seguro? Ou... Não, na verdade não é o mais seguro. A gente sabe que atualmente os métodos mais seguros e mais modernos, né, são os LARCs. São os métodos de longa duração. São os métodos, os implantes, né? Planon, que é um método só de progestagênio, e os DIUs, que tem os DIUs sem hormônio, que tem os DIUs de cobre e de cobre com prata, e os DIUs com hormônio, que são com progestagênio também. Então, são os métodos atualmente mais seguros. A gente sabe que eles falham menos do que as pílulas. Por quê? Porque são métodos que não dependem da pessoa lembrar de tomar. Claro, né? Ótimo isso. E são métodos de longa duração. Não traz nenhum prejuízo para a mulher, porque é uma reposição hormonal isso já? Não é uma reposição, mas a gente fica um pouco confuso, porque quando as mulheres começam a menopausa, no climatério, tem também a questão de fazer uso dos hormônios, né? E tem o uso subcutâneo também, inclusive, mas são hormônios dosados. Na verdade, o que acontece? Quando a mulher entra na menopausa, o ovário, ele começa a falhar, começa a diminuir a produção dos seus hormônios, né? E os ovários, eles produzem 3 tipos de hormônio: os estrogênios, os progestagênios e os androgênios. Então, são esses os hormônios que a gente vai repor. Eu faço uma analogia, tipo, como uma pessoa com hipotireoidismo. A tireoide, ela para de funcionar e você dá o quê? Hormônio tireoidiano. Então, a mulher na menopausa, ela perde essa funcionalidade do ovário, então a gente dá os hormônios que o ovário produziria. Os anticoncepcionais não, eles agem um pouco diferente. Eles bloqueiam o eixo, são outros mecanismos. Que ótimo. Agora, é maravilhoso, né? A gente sofre com
a menstruação, as cólicas e os cistos, e depois começa a sofrer um pouquinho no climatério, Uhum. né? Mas entre essas duas questões, eu queria lhe perguntar sobre a endometriose. Também é um dos problemas que trazem muitos sintomas ruins, né, para as mulheres. Eu acho que mais do que os ovários policísticos ou não? É porque a endometriose, ela traz uma carga emocional muito grande, né? Além dela ter um efeito de dor, né? A mulher sente muita dor. Muita dor. E nós mulheres, nós somos ensinadas a ter dor desde muito cedo. E a endometriose, ela é uma doença que ela, e muitas vezes leva 7 anos para ela ser diagnosticada. Essa mulher, ela começa a ter dor lá na menarca, né? Na primeira menstruação, e ela é ensinada que aquilo ali é normal. É. E aquilo ali ela vai levando, levando. E então ela passa por vários médicos que não valorizam aquela dor, né? Então tem uma carga emocional muito grande você sentir. Você imagina se sentir uma dor para ter relação sexual. Então às vezes diminui até a libido da mulher. Ela passa a ter uma relação sexual que é uma coisa desprazerosa por conta da dor da endometriose. Ela tem dor para fazer xixi muitas vezes. Então, é uma doença que tem uma carga maior. Muitas vezes a endometriose também é ligada com infertilidade. E aí, realmente, a endometriose e a infertilidade têm uma ligação bem maior do que com a SOP, né? Então, é uma doença que traz muita carga emocional. Sim, com certeza. Causa um sofrimento muito grande. E os exames de imagem são os principais para identificar a endometriose? Isso. A ressonância de pelve, ou então um ultrassom transvaginal, né? Feito com uma pessoa com bastante destreza, ou então uma ultrassom transvaginal com um preparo intestinal, que a gente chama. E essa questão do endométrio, da endometriose, ela também diminui com a chegada da menopausa? Diminui, porque o que acontece? Tanto a endometriose, elas são doenças hormônio dependentes, né? E como eu falei, sim. quando vai chegando a menopausa, os ovários vão parando de funcionar, esses hormônios vão parando de estimular esses focos de endometriose. Porque o que é endometriose? Esse endométrio, né, que é essa camadinha que tem dentro do útero, ela tá como se fosse, na verdade são células semelhantes, essas células do endométrio, em focos fora do útero, né, que pode se alojar no ovário, no intestino. E sempre quando você vai menstruar, esses focos eles são estimulados. Isso causa muita dor. Imagina você sentir aquilo ali fora do seu útero. Então, Nossa, horrível, gente. Bem, eu sei, nós mulheres sabemos do que se trata, né? Agora, como a mulher pode ir se preparando? O que eu acho legal dessa comunicação toda bem mais aberta que nós temos hoje em dia, temos acesso à informação de qualidade, é prevenir, né? Então, de que forma a mulher pode prevenir ou se preparar para a chegada do climatério? Porque é fato, é algo que, se Deus quiser, todas chegam, porque senão... Só não vai chegar na menopausa quem morrer antes, nós não queremos isso, né? Verdade. De que forma a mulher pode se preparar para chegar com menos sintomas, para ter menos desconfortos, né? Eu acredito que uma vida saudável sempre é o melhor caminho, né? Sem dúvida, Leila. Uma vida saudável, exercício físico é remédio para tudo, é unanimidade. E a gente sabe hoje em dia que exercícios físicos diminuem, mulheres que praticam exercícios físicos, elas sentem menos sintomas de climatério, sentem menos fogachos. A gente também sabe que depois dos 30 anos, essas mulheres, nós todos, né, passamos a perder muita massa muscular. Nós queremos ter independência, né? A gente quer envelhecer, a gente quer envelhecer bem. Exato. Então, a gente precisa ter massa muscular para poder pegar um neto no colo, poder levantar uma mala. Então, ter independência, né? Ninguém quer envelhecer mal. Então, exercício físico, exercícios resistidos, realmente, que são exercícios de carga. A gente sabe que estimula tanto a massa muscular quanto a massa óssea. Porque é uma coisa também que carrega, né? A mulher na menopausa, uma das coisas que acontece, o estrogênio, ele estimula os ossos. Então, essa queda de estrogênio leva a uma diminuição da massa óssea. Aumenta o risco de osteopenia, osteoporose. Nossa, que grave. E a osteoporose, né? A gente sabe que uma pessoa, depois que ela cai
e ela tem uma fratura osteoporótica, ela aumenta a chance de mortalidade, né? Aumenta muito a mortalidade depois de 1 ano daquela fratura. Então, isso tem um impacto muito grande na vida de nós mulheres. Então, gente, olha, bora pra academia, malhar, pegar peso, não só ficar correndo na esteira, que é uma delícia, eu adoro a parte aeróbica, porque dá aquela extravasada mesmo do estresse diário, né, da ansiedade, mas, então, a musculação é fundamental para o nosso envelhecimento saudável. Fundamental para massa óssea e massa muscular. Mas essa parte cardiovascular também, aeróbica, é muito importante para o cardiovascular, né? A gente tem que como fugir. Então, a gente combina as duas coisas, né? Alimentação saudável. Imprescindível. Imprescindível. E uma carga dentro da alimentação, como a gente estava falando de músculo, ter uma carga de proteína necessária, né? Porque às vezes a gente acaba querendo fugir, fazer muitas dietas, ser sempre magra e comer pouco e acaba não tendo uma digestão, uma dieta com uma necessidade de proteína, com a quantidade de proteína que a gente necessita. É verdade, a alimentação é tudo. E também tem a questão, eu li esses dias alguma coisa a respeito da alimentação mais ácida, para gerar, às vezes, a questão que muitas mulheres têm problema com fungos, né? O microbioma intestinal e o ginecológico, né? Sim. Existe uma alimentação, ou que cuidados a mulher pode ter para sofrer menos esses episódios, digamos assim, de candidíase, que é bem comum. O que a gente sabe que o microbioma intestinal, ele tem uma ligação com a nossa microbioma vaginal, né? E o pH da vagina, ele é um pH mais ácido. E existem alguns alimentos, doces, carboidratos em excesso, ele acabam modificando o pH da vagina. E fungos e bactérias que já existem lá, que vivem lá, eles acabam entrando em desarmonia e se proliferando mais do que o natural. Então, tendo realmente esses quadros de candidíase, de vaginose. Então, na verdade, é você realmente tentar sempre ter uma alimentação mais saudável possível. Sabe, Leila? Com mais legumes, mais frutas, sem exageros, assim. Eu acho que nada exagerado funciona. Você comer é muito social, né? Então, é verdade. Então, não tem como você deixar de comer um doce no aniversário, alguma coisa, não. Mas realmente tentar ter no seu dia a dia uma alimentação mais saudável. Sem ser radical, mas sem radicalismo. Com consciência. Exatamente. Né? E as visitas anuais ao ginecologista são fundamentais. Agora, o que a mulher deve prestar atenção e de quando ela deve procurar o médico para ver se alguma coisa não está indo bem? As visitas, como você falou, as visitas anuais são necessárias. A gente tem que pensar sempre em prevenção, né? Prevenção de câncer de mama, prevenção de câncer de colo de útero, de câncer de colo. Então, você faz sempre esses exames em todas as consultas. Mas existem algumas coisas, por exemplo, dor para ter relação sexual não é normal. Sangramentos fora da menstruação não são normais. Cólicas exageradas. Então, infecções urinárias de repetição. Então, são algumas coisas que você tem que ter uma sensibilidade e pensar, agora eu já fui esse ano, mas eu preciso ir novamente. É verdade, a gente tem que ficar ligada, né? Como tudo na vida. A gente cuida da nossa alimentação, a gente tem que olhar com carinho cada área e não passar batido porque a vida está corrida. É verdade. Né, doutora? Agora, a vacinação contra o HPV é um dos principais métodos de prevenção, digamos assim, né? Com que idade e até que idade a mulher deve fazer? Então, como eu falei, a gente pensa sempre em prevenções de doenças. Você imagina que você tem uma vacina que te previne de um câncer, né? Porque o HPV é um vírus que ele se aloja no colo do útero e ele pode causar câncer de colo do útero. Então, você tem uma vacina que te previne disso. Então, em meninas, a partir dos 9 anos de idade, essa vacina já está disponível no SUS. E você pode tomar a vacina até os 48 anos de idade, mesmo você já tendo tido relação sexual, porque a gente sabe que existe uma imunidade cruzada. Olha que interessante, eu não sabia, pensei que tinha que tomar só lá na adolescência. Não.
Ah, Existem estudos que mostram vantagens em você tomar a vacina. homens também, Homens também. muito importante. E continuar fazendo os nossos exames, né? E uma coisa que tem se falado muito, cada vez mais, são quebrado algumas dúvidas em relação à reposição hormonal, que a gente sabe cada vez mais existem poucas contraindicações para as mulheres na menopausa, né? E quanto antes você conseguir começar essa reposição, claro que mulheres na menopausa, né? Porque existe ali uma janela de oportunidade para a gente não deixar passar, porque antigamente teve um estudo em 2002 que colocou muito medo nos médicos. Então, você vê médicos de não tanto tempo atrás, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, que falam que reposição hormonal dá câncer, que aumenta o risco de doença cardiovascular. E os estudos atuais já mostram que aumenta a qualidade de vida. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a população ainda tem muito medo disso. Então, se não tem contraindicação, eu acho que a gente tem que sempre lembrar das indicações. Que bacana, muito importante isso, você nos alertar e de quebrar essa barreira do mito, né, e do medo. Isso. Que a ciência, ela está evoluindo, né, e os hormônios, como fala assim, a especificação para cada indivíduo é diferente, né? Então eu acho que temos só a ganhar com isso, né, doutora? Exato. Que bom, que ótimo. E a informação é tudo, né? Verdade, Leila. É muito bom a gente poder levar informação com tanta leveza e tanta facilidade para as pessoas, porque, como você falou, hoje em dia a internet, o acesso à informação é muito fácil, mas existe muita informação errada, né? Então, eu acho que é um dever nosso como médico levar a informação correta às pessoas. Fantástico. E eu te agradeço muito por isso. Imagina. Por ter estado hoje aqui com a gente, nessa nossa sala do Poder Real. Imagina, muito obrigada, doutora Priscila. Acredito que vocês também ficaram super contentes com esse bate-papo. Sempre tem aquelas duvidazinhas que estão lá no fundo da gaveta e que a gente tem que sair para fora. Então, acompanha as nossas redes, né? E eu quero falar para vocês uma coisa, que chegamos ao fim da primeira temporada do podcast Poder Real. Essa temporada que foi fantástica, eu amei cada episódio único, com convidados incríveis. Hoje encerrando a primeira temporada com a doutora Priscila, mas vocês não perdem por esperar, porque a nossa segunda temporada vai vir aí com mudanças de cenário, de convidados, de temas, então vai continuar sendo fantástico. E eu tenho que agradecer demais aos nossos parceiros e patrocinadores, a Lui Home, que montou este espaço lindo, essa salinha aconchegante, acolhedora, que durante esses 7 meses aí foi palco, né, de tantas entrevistas maravilhosas. Quero agradecer a Kia Brasil por acreditar nesse projeto e também a Felicitar, que está sempre me vestindo com looks incríveis. Enfim, e você que também quer ser um parceiro do podcast Poder Real, entra em contato com a gente, porque logo, logo nós vamos vir com tudo repaginado. E é isso. Continuem assistindo o nosso canal, manda o link para os amigos e a gente se encontra logo, logo. Obrigada, doutora. Obrigada. Gente, beijos. Tchau, tchau.